Então a gente vai ministrar, vai começar hoje uma nova série de mensagens chamada Bless, e está baseada nesse livro aqui. Esse livro nós já temos estudado na escola dominical, na sala do Avance, e a gente tem sido muito abençoado por esse conteúdo, e aí eu pensei, puxa, com certeza a igreja também será muito edificada, e eu gostaria de compartilhar com vocês esses princípios do Bless nas próximas semanas, tá bom? Hoje é a nossa introdução, nós vamos falar sobre o que é o Bless, do que se trata, né, esse nome, e para você começar a entender, Bless significa abençoar, é uma palavra em inglês que significa abençoar, e depois eu vou mostrar para vocês que o Bless, ele forma um acróstico, e cada letra dessa palavra para nós vai ser um ensinamento muito valioso, tá bom? Então nas próximas semanas nós vamos aprender cada um desses princípios apresentados em cada uma dessas letras da palavra Bless, que significa em português abençoar. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês está lá em Gênesis, no capítulo 12, os primeiros 3 versículos. E eu trouxe aqui na frente, você pode abrir, mas se quiser acompanhar aqui na frente, você pode olhar aqui, tá bom? Sem problemas. Diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A palavra bless, abençoar, a raiz está nesse texto bíblico que nós acabamos de ver. Aqui é o chamado de Deus para Abraão. A partir desse homem, Deus iria formar uma família, um povo abençoado, que foi chamado com um propósito, ser bênção. Então Deus chama Abraão e fala assim: você é abençoado, se tu agora uma bênção. Você é abençoado para abençoar. E todos nós que recebemos a Cristo, fazemos parte dessa família, fazemos parte desse povo santo que Deus levanta, que é o povo escolhido. Você faz parte desse povo? Sim ou não? Amém? Você é filho de Abraão, você faz parte da linhagem dessa promessa. Amém? Tem certeza disso? Ih, não senti muita firmeza não, hein? Você que está na sua casa aí. Ó o Carlos Alexandre, que bom ter você com a gente de novo, Carlos Alexandre. Terceira vez com a gente, né, Carlos? Pela internet aí, muito bom. Coloca aí você que está acompanhando aí. Você também é filho de Abraão, você recebe dessa profecia e dessa bênção. E se você é um filho de Abraão, você é alguém abençoado. E tem um propósito ao receber essa bênção: abençoar, ser uma bênção. Então você pode dizer aí para o seu vizinho isso: se tu uma bênção, seja uma bênção, meu irmão, seja uma bênção, minha irmã, na vida de outras pessoas. Nós temos esse propósito, abençoarmos as pessoas. Eu citei hoje cedo, a Fabi está aqui também, né? Numa das aulas que nós tivemos do Bless, na escola dominical, a Fabi, que trabalha com as crianças de manhã, né, e não consegue assistir as aulas presencialmente, ela assiste depois pela internet, porque todas as aulas estão no nosso canal no YouTube, vocês podem acompanhar depois. E ela chegou na aula, ela entrou na sala e falou assim: eu não sou um balde, eu sou o rio. E foi embora. E eu falei: glória a Deus, ela leu o livro. Porque no livro fala exatamente isso, que nós não podemos ser baldes, no sentido de receber uma bênção, mas guardar para nós. Não, nós somos um rio que precisa desaguar em outros lugares, e a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que coisa linda. O Senhor te chamou, te abençoou para você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Mas, quando nós falamos sobre isso, nós podemos ficar um pouco confusos. E eu coloquei esse cara aí um pouco confuso. Porque como é que a gente vai abençoar as pessoas? Como a gente pode abençoar as pessoas? E aí, alguns textos na Bíblia nos confrontam muito. Alguns textos na Bíblia nos colocam uma pulga atrás da orelha e nós olhamos para nós, para a nossa mentalidade individualista, hedonista,
não é? Centralizadora, onde a gente quer que tudo gire em torno do nosso prazer, nas nossas relações. Isso pauta a nossa sociedade atual, mas aí a gente se depara com textos como esse aqui. Jesus, ao ser perguntado qual é o maior dos mandamentos, e os judeus transformam a Torá em 614 normas, 614 mandamentos, e Jesus ele resume todos eles em 2. Então é esse texto aqui em Marcos 12, diz assim, verso 30 e 31. Ame o Senhor. Vamos ler todos nós juntos? Está aqui na frente. Leia comigo, por favor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Jesus está falando. Não existe maior mandamento do que esses 2. Amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Não existe maior mandamento do que esses 2. E aí a gente fica coçando a cabeça, né? Meu Deus, como é que funciona esse negócio? Como é que eu vou amar o próximo? Quem é meu próximo? Como é que eu cumpro isso? Como é que eu sou bênção na vida das pessoas? Até aqui eu estou concordando com o pastor de que eu fui chamado, sou abençoado. Todos nós concordamos com isso, não é verdade? Somos abençoados porque cremos no perdão dos pecados, cremos na ressurreição, cremos que Cristo venceu a morte, cremos que Ele levou a nossa dívida e cravou aquele atestado pago lá na cruz, Ele rasgou todo escrito de dívida que havia contra mim e para você. Existe bênção maior que essa? Não tem, então nós somos abençoados. Agora, como é que nós podemos fazer isso com o próximo? E a primeira pergunta que vem é: quem é o nosso próximo? Quem é o seu próximo? Você já parou para perguntar, para pensar nisso? Quem é o seu próximo? E, como eu fiz de manhã, é injusto eu não fazer agora também, né? Então pergunta para o seu vizinho aí: quem é o seu próximo? Vocês amam quando eu faço isso, eu sei. Quem é o seu próximo? Quem que é seu próximo? Quem que você precisa amar? Quem você precisa amar? E a nossa reflexão, a partir também desse conteúdo do livro que eu citei, do David Ferguson, ele coloca o próximo como nosso vizinho. E aqui o vizinho, tanto no local onde você mora, como também pessoas que estão próximas a você no seu ambiente de trabalho e pessoas que estão próximas a você, talvez na academia, um lugar onde você frequenta. Você vê todo dia aquela pessoa, mas talvez nem saiba o nome dela. Muitos de nós, na nossa sociedade, no nosso tempo, não sabemos nem o nome de alguém que mora do nosso lado, não é verdade? Você que mora num condomínio, por exemplo, né, que você sabe o nome de todos os seus vizinhos do seu andar, ou dos seus vizinhos do seu bloco. Você fez algo para conhecer essas pessoas, os vizinhos que estão do seu lado na sua casa, por exemplo, na casa ao lado, da casa da frente, na casa de trás, né? Como igreja, os nossos vizinhos aqui, você conhece os vizinhos da nossa igreja? Pessoas que às vezes a gente vai entrar na igreja e, opa, olá, tudo bem? Dá aquele opa, né? Opa! E aí o seu Irineu aqui, opa, faz um opa, e a gente faz opa para todo mundo, né? Mas na verdade a gente não sabe a história de ninguém, a gente não conhece essas pessoas. E a nossa reflexão a partir dessa série, é pensar: o Senhor nos chama para abençoar o próximo. E você percebe que não é uma sugestão de Jesus? Você sabe a diferença entre sugestão e mandamento? Não é quando a gente fala, ó, se der, você faz isso. Agora, quando a gente fala para o filho, vai e leva o lixo para fora, a gente está dando uma ordem, né? É diferente. Jesus está deixando um mandamento, e na verdade ele está dizendo que não existe mandamento maior do que esses 2. Muitas vezes a gente se apega a alguns princípios, e não que isso seja errado, mas a gente, não, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, tem tanta gente pior que eu, não é verdade? Mas quando a gente olha para os maiores mandamentos, a gente coça a cabeça, né? Fala, nossa,
Será que eu estou cumprindo? Será que eu estou obedecendo esse mandamento de Jesus, de amar o meu próximo? E nós precisamos de um exemplo, queridos. E o nosso maior exemplo é Jesus. Nós vamos ver as 5 práticas do Bless. Eu vou falar rapidamente sobre elas para você daqui a pouco, mas a gente vai ver mais profundamente ao longo dessa série, nas próximas semanas. Mas algo que nós precisamos fazer é olhar para o exemplo de alguém na Bíblia. E a melhor pessoa para nos mostrar como fazer isso é Jesus. Você concorda comigo? Que Jesus é o nosso maior exemplo. E se tem alguém que viveu isso aqui, foi Jesus. Então, é sábio da nossa parte olhar para Jesus e falar, puxa, nós precisamos olhar o exemplo dele e fazer como ele fez e seguir os passos de Jesus. Então, apertem os cintos, nós vamos olhar para Jesus. Então, Jesus chama Mateus, e Mateus era um publicano. Quem era o publicano? O publicano era um cobrador de impostos. Quem era o cobrador de impostos? Era aquele que trabalhava para o Império Romano. Então você imagina, você é um judeu e vem o Império Romano, que assedia seu povo, que subjuga o seu povo, que domina o seu povo. Mas aí tem um seu conterrâneo, da mesma nacionalidade, um outro judeu, que começa a trabalhar para o inimigo. E não apenas isso, ele começa a cobrar impostos para o inimigo. E não apenas isso, ele cobrava impostos e roubava. Se o imposto era 35%, ele iria lá e cobrava 50%. Aí ele levava 35% para Roma e ficava com 15% para ele. Em geral, os publicanos eram ricos, porque eles literalmente roubavam as pessoas. Agora você imagina, você ia gostar de um cara assim? Seja sincero. Você iria gostar de um cara conterrâneo seu, que fosse trabalhar para o inimigo, e ainda por cima, além de trabalhar para o inimigo, roubasse você? O que você ia achar desse cara? O que você ia achar desse cara? Você ia ter algumas reservas, sim ou não? Você queria ver ele bem longe, bem longe. Mas Jesus tinha um comportamento que nos confronta, queridos. Jesus tinha um comportamento que nos assusta, mas nos ensina. E aqui nesse capítulo nós vamos ver uma das vezes que Jesus reúne esses caras, reúne os publicanos, reúne as pessoas que ninguém gostava, os pecadores. E um dos versículos, Jesus está falando a respeito dele, que era como ele era conhecido. Ele está dizendo assim, acompanha comigo por favor no verso de número 19. Aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus está falando porque ele estava jantando com publicanos e pecadores. E os religiosos olhavam aquele comportamento de Jesus e começaram a criticar. Falaram, o que Jesus está fazendo sentado com esses traidores? O que Jesus está fazendo sentado com esses ladrões? O que Jesus está fazendo sentado com esse povo que ninguém quer perto? O que Jesus está fazendo sentado, comendo, bebendo, se relacionando com esses drogados, com esses beberrões, com essas pessoas que são a escória, essas prostitutas? Meus irmãos, é isso que a Bíblia está narrando. Jesus era amigo de publicanos e pecadores. E os judeus colocavam nessa vala, vamos dizer assim, de pecadores, todo mundo que não seguia a lei. E principalmente aqueles que eram declaradamente corruptos e subjugavam realmente a Torá e a lei dada a Moisés. E eu trouxe aqui uma definição da palavra amigo. Você pode ler comigo? Está aqui no finalzinho. Vamos lá para a gente se conectar. Uma pessoa que conhecemos e com quem temos um vínculo de afeto mútuo. Você tem um amigo? Você tem uma amiga? Você tem um amigo? É uma pessoa que você tem algum vínculo, não é? De afeto mútuo, que você conhece. Alguém que você se relaciona, que você gosta de estar perto. Que bom que você tem um amigo. Agora, eu quero que você faça esse exercício, meus irmãos, de imaginar Jesus. E tantas vezes nós imaginamos Jesus, pensamos em Jesus, de uma maneira que ele não era. Porque quando nós olhamos para uma narrativa como essa aqui, nós vemos Jesus reconhecido como um comilão, como um beberrão,
E não é, obviamente, não é alguém que era glutão, né? Ou que bebia muito, não é esse o ponto, mas um comilão e um beberrão, porque ele gostava de estar fazendo refeições com as pessoas. E quem? Especialmente os publicanos e pecadores. E quando os fariseus iriam reclamar, Jesus explicava: eu não vim para os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes, é por isso que eu estou aqui com eles. Você vai perceber que Jesus fala para os fariseus assim: vão ler de novo o que está escrito na lei, vão ver se vocês entendem o que significa misericórdia quero e não holocausto. Lê de novo para ver se vocês entendem. Jesus está dizendo para eles: a lei não fala que é melhor misericórdia do que holocausto? Agora vocês são craques em fazer sacrifícios no templo. Vocês são craques em decorar a Torá, em cumprir as leis de Moisés. Mas o que eu quero é misericórdia. O que eu quero é compaixão. O que eu quero é amor ao próximo. E isso vocês estão muito distantes. Vocês são religiosos, mas vocês não têm compaixão. Vocês frequentam ambientes religiosos, mas não têm compaixão pelas pessoas que precisam. Ao contrário, ao invés de ajudar e estender a mão, vocês estendem julgamento. Vocês estendem a mão para tirar uma pedra. Pecador, pecador, pecador. E se tem algo que os evangélicos hoje são rotulados, são pessoas julgadoras. Se você perguntar para pessoas que não frequentam igrejas, é isso que elas têm a nosso respeito. Quem são os evangélicos? São quem se acha melhor que os outros. São aqueles que botam uns rótulos nas pessoas, chamam os outros de pecadores e se acham melhores. Agora, quando eu olho para Jesus, eu vejo um comportamento diferente. Eu vejo Jesus se assentando, se relacionando, e por fazer isso tantas vezes, ele é chamado de um comilão, de um beberrão, amigo de pecadores e publicanos. Isso incomoda você, sim ou não, queridos? Seja sincero, isso te incomoda? Porque se a gente for olhar para esse trecho aqui, nós vamos perceber que nessa história, tantas vezes, nós somos os religiosos. Nós somos aqueles que estamos criticando. Nós somos aqueles que frequentamos ambientes religiosos. E glória a Deus por isso, ok? Somos aqueles que muitas vezes somos fiéis nos dízimos, nas ofertas. Somos caridosos. Levamos marmita para as pessoas, os pobres, não é? Nós somos caridosos, não brigamos com ninguém. Nós somos aqueles que oferecem sacrifícios, mas a misericórdia nós esquecemos. Somos bons no relacionamento vertical com Deus, mas esquecemos do horizontal com as pessoas. E não sabemos nem o nome de quem mora há anos ou até décadas do lado da nossa casa. E a gente não está nem aí. A gente vai para a igreja adorar o Senhor. Quando teve, umas excelentes perguntas para Jesus, e uma das excelentes perguntas que fizeram para Jesus era: Jesus, quem é o nosso próximo? E Jesus conta aquela parábola do bom samaritano. Vocês se lembram dessa parábola? Eu vou passar bem rapidinho por ela. Um homem espancado, roubado, e é colocado à beira de um caminho, abandonado ali depois de ser roubado e espancado. Vem um sacerdote, um religioso, um chefe, da espiritualidade. Ele passa, ele vê aquele homem espancado, nu, roubado ali, à beira do caminho, e ele passa distante. Vem um levita, alguém que serve. Talvez ele estava descendo, voltando de Jerusalém, voltando de servir no templo, no culto. E quantas vezes nós saímos daqui, e vemos necessidades e passamos distante. Fala: isso não é comigo, eu não estou nem aí para isso. Cada um com seus problemas. Esse levita passa e não quer nem saber, vai embora. Aí vem um samaritano. O samaritano era um inimigo dos judeus. E ele vê aquele homem judeu à beira do caminho, ensanguentado, ferido, e ele começa a cuidar das feridas daquele homem. Ele começa a cuidar daquele homem. E não apenas isso, ele coloca aquele homem no seu jumentinho e leva para uma hospedaria e paga toda a hospedagem e diz: olha, se ele precisar ficar 1 mês aqui, 2, 3 meses, fica tranquilo, eu volto depois para acertar as contas, mas cuida desse aqui. E Jesus termina essa parábola dizendo: quem foi o próximo desse homem? E todos respondem: o samaritano. E Jesus diz: então vai e faz o mesmo. Olha os próximos que estão ao seu lado, olha os próximos que estão próximos da gente, estão próximos de você, mas a gente, na nossa correria, corre atrás dos problemas que cada um tem, e não estamos nem aí para as pessoas ao nosso redor, muito menos para fazer refeições com elas.
E eu quero finalizar, aí sim eu quero ler um pouco mais com vocês, o capítulo 19 do livro do Evangelho aqui de Lucas. Aliás, o Evangelho de Lucas é um evangelho maravilhoso. Nós vemos esse teor relacional de Jesus, o como Jesus gostava de estar com essas pessoas, o quanto ele foi criticado sobre isso. Recentemente nós pregamos aqui na igreja sobre aquela parábola que Jesus conta da dracma perdida. Quantos lembram aqui dessa ministração? Obrigado aí, Dani, por lembrar. O André também. Bia também, você levantou a mão? Obrigado, Bia. A Gabi, show. Então, por que Jesus conta essa parábola em Lucas, no capítulo 15? Porque ele estava de novo ali com os pecadores. Abre aí sua Bíblia, dá uma olhadinha. Versículo 1, capítulo 15 de Lucas. E os religiosos começam a criticar. Por que você está com os pecadores? E aí Jesus conta 3 parábolas. Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, ou dos filhos perdidos. Jesus conta essas parábolas para ilustrar que o nosso chamado é exatamente para aqueles que estão perdidos. Vamos ler, se você quiser abrir a sua Bíblia e anotando aí, grifando, ok? Se não, está aqui na frente também. Lucas 19, 1-4 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então, lembra que os publicanos eram esses inimigos. E Zaqueu era nada mais, nada menos do que o chefe dos publicanos. Ele queria ver quem Jesus era, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então, o chefe dos publicanos, o chefe desses inimigos, traidores da nação, estava ansioso para ver Jesus passar em Jericó. Jesus estava passando por ali. E ele sobe numa árvore, então, para ver Jesus. Chama a sua atenção que Jesus tinha uma agenda. Jesus estava passando por Jericó. Ele estava com um destino, com uma agenda. Ele não tinha algo definido para fazer ali, mas quando ele vê aquela oportunidade, olha só o que acontece. Agora o versículo de número 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Então Jesus pede para Zaqueu descer e diz que quer ficar na casa do Zaqueu e quer ter um jantar com ele. Como é que você acha que a multidão ficou? Que Jesus na casa do chefe dos inimigos, na casa do chefe desses traidores. Olha só o que o povo fala: todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus na mesa, se relacionando com Zaqueu, algo poderoso acontece no coração daquele homem. E as refeições, um dos pontos do Bless é sobre comer junto. Nós vamos aprender e praticar, amém, meus irmãos? Quem gosta de comer junto aí? Eu estou até demais, né? Preciso melhorar. Mas é bom demais, Jesus amava isso. Aliás, só um parênteses aqui. Se você for ler o Evangelho de Lucas, você vai ver vários momentos, como esse que eu citei em Lucas no capítulo 15, Lucas capítulo 24, vocês se lembram ali, no caminho de Emaús, Jesus conversando com aqueles 2 discípulos tristes, cabisbaixos. Jesus havia sido crucificado, eles não tinham reconhecido que era o Cristo ressurreto caminhando com eles, e aí eles vão para casa, e no caminho, Jesus prega a Bíblia inteira para aqueles caras, fala dos profetas, fala da lei, fala de tudo, e eles não reconhecem que era Jesus. Mas quando eles entram na casa, Jesus parte o pão, o que acontece? Os olhos se abrem, as escamas caem, Jesus desaparece e eles falam: era Jesus. Jesus prega a Bíblia inteira, mas ele foi reconhecido no partir do pão. O que nos leva a crer que Jesus fazia isso muitas vezes, queridos, a ponto de Jesus ser reconhecido quando ele parte. Jesus tinha um jeito de partir o pão que ninguém tinha. Quando Jesus partiu o pão, uma multidão era alimentada. E todos reconheciam quando Jesus partia o pão. E eles têm um coração aquecido, eles voltam para Jerusalém para pregar. Ah, mas tem perseguição. Não tem problema, eles têm um coração aquecido, eles viram Jesus na mesa. Jesus ama a mesa, queridos. É um lugar de relacionamento. É um lugar onde nós nos comprometemos, onde nós nos igualamos com as pessoas.
um lugar onde nós nos tornamos vulneráveis. Quando você vai comer uma pizza com alguém, quando você vai tomar um café com alguém, quando você vai almoçar, jantar, comer um dogão na esquina, eu não sei, mas você se relaciona intencionalmente. Jesus fazia isso, e essa era a estratégia de Jesus. E olha que poderoso que Jesus diz para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lembra que eu falei para vocês de Gênesis 12, o chamado que cada um de nós temos de ser abençoados, mas ser bênção, ser tu uma bênção. Aqui, agora Jesus coloca Zaqueu nessa história. Esse homem, houve salvação nessa casa. Agora esse homem também é filho de Abraão. Ele foi abençoado e agora ele vai abençoar. Ele entendeu isso, ele vai repartir metade da riqueza dele. E se ele roubou alguém, ele vai devolver, restituir 4 vezes mais. Houve salvação. Agora ele está entendendo que ele precisa ser bênção na vida de outras pessoas. Ah, queridos, isso é maravilhoso quando nós entendemos isso. E é isso que nós vamos trabalhar nessa série de mensagens nas próximas semanas. Eu quero convidar você a não faltar, amém, meus irmãos? Vamos acompanhar juntos aí o Bless. E eu quero trazer esse resumo aqui para você sobre o que é então o Bless. O B significa busque primeiro em oração. Você vai ser desafiado a orar pelos seus vizinhos, a orar pelas pessoas que trabalham com você, que estão fazendo, né, Gui, levantando um halter ali, como é que chama aquele trem assim? Halter, acertei? Meus tempos de academia. Poxa, a gente pode conhecer essas pessoas, quem trabalha com você, quem mora perto de você, vamos orar por essas pessoas. Lendo o outro com a escuta, é o L. Nós precisamos ouvir as pessoas, meus irmãos, isso é algo raro, e tantas vezes o que as pessoas precisam é alguém para ouvi-las, ouvir suas histórias. Nós estamos prontos a falar das nossas histórias. As pessoas vêm conversar com a gente já quer dar a solução para ela, faz isso. Nós precisamos ouvir as pessoas, nós precisamos ter compaixão e realmente ter esse comportamento. E o terceiro aspecto ali do E, encontrando o outro à mesa, é isso que nós vamos praticar aqui. Encontrar o outro à mesa é comer junto, é fazer isso que Jesus fazia, mas não fazer apenas com seus amigos, ok? Porque comer uma pizza com a galera da igreja que você gosta é legal pra caramba, você tem que fazer isso, mas não é tão desafiador assim, ok? Nós vamos ser desafiados a bater na porta do vizinho e dizer: quer jantar na minha casa hoje? Vamos comer uma pizza? Ou eu trouxe um presente para você? Nós somos desafiados a nos relacionar intencionalmente com essas pessoas. Quem topa esse desafio aí? Amém? Senti firmeza não, hein? Servir como um privilégio, nós vamos falar muito sobre o serviço. Quando nós ouvimos as pessoas, nós vamos conhecer as necessidades delas e poder servi-las de alguma forma. E por último, seguir compartilhando histórias. Você ganhará o direito de ser ouvido. Quando você ouvir essa pessoa, quando você orar por essa pessoa, quando você convidar essa pessoa para se alimentar com você, fazer uma refeição com você, e nem é tão difícil assim. Nós temos pelo menos 21 refeições na semana, não é verdade? Se você fizer 3 ao dia. E se você separar uma delas para você almoçar com alguém, para você convidar alguém para estar na sua casa, fazer isso intencionalmente, você vai ver uma revolução nos seus relacionamentos. Tantas vezes nós temos essa dificuldade na célula, né, de chamar alguém para a nossa casa. Vem na minha casa, vai ser um prazer receber você. Ou nos relacionar de outras formas, convidando essas pessoas, nos relacionando com essas pessoas. Jesus era uma pessoa absolutamente relacional. E Jesus incomodava muitos religiosos. Jesus, o que você está fazendo de novo aí, sentado com os pecadores? E talvez Jesus pega uma coxa de frango, né, passarinho, vai ver o que está escrito lá: misericórdia quer e não holocausto. Consegue imaginar essa cena? Jesus vai na igreja pregar. E Jesus está lá, compartilhando a mesa com esses caras. Isso me confronta, queridos. Que o Senhor nos ajude a sermos quem Ele quer que nós sejamos. Não nos chamou para sermos baldes e acumularmos bênçãos para nós. Que bom, eu sou um abençoado agora. Eu canto na igreja, eu não falto mais nos cultos, eu dou até oferta na igreja. Meu irmão,
continue, ok? É um bom caminho. Mas, querido, quando a gente lê isso aqui, ó, não encontra nenhum lugar para falar que a gente tem que fazer isso. Mas ele fala, o maior mandamento é amar o próximo. E a questão é, será que a gente tem amado o próximo? Quem é o nosso próximo? O que Jesus espera de mim? O que Ele espera de você? Que a gente possa, em nome de Jesus, aceitar esse desafio, ser transformados a cada dia numa igreja missionária. E essa é a minha pergunta para você. Você deseja viver essa aventura? Quer embarcar nisso conosco nessas próximas semanas? Ah, não, eu quero mais, viu, Vilma? Puxa um amém mais forte aí. Amém, Vilma? Amém, Marilza? Amém. Fique em pé, então. Vamos orar, queridos. Nós vamos aprender a fazer isso. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção, querido. Seja abençoado para abençoar. Estenda, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida para alcançar outras pessoas. Nós vamos ser ministrados por essa canção. E eu quero convidar você, se quiser vir ao altar, o altar é nosso. Vamos orar. Falar, Senhor, eu quero, Pai. Eu não quero ser um religioso. Eu não quero ser um religioso que critica, que coloca rótulos, que condena meio mundo de pecador, enquanto eu mesmo não posso. Enquanto eu mesmo estou distante. Enquanto eu mesmo estou perdido na casa do Pai. Aviva o meu coração, Pai, para amar o Senhor acima de todas as coisas e para amar ao próximo. Você pode fazer essa oração, meu irmão? Se quiser vir ao altar, fique à vontade, mas se quiser ficar no seu lugar, tranquilo, porque essa ministração é para todos nós. Nós estamos juntos nessa. Vamos pedir para que o Senhor nos ajude em nome de Jesus.